Quando falamos de filmes de animação que marcaram gerações, Kung Fu Panda está no topo da lista. Lançado em 2008 pela DreamWorks, o show de bulice do Po conquistou o público ao redor do mundo e o filme não se destacou apenas pela sua estética visual impecável, pelo menos até certo ponto, né? Ou pelas cenas de lutas empolgantes, mas principalmente por sua narrativa poderosa e emocional. Longe de ser apenas sobre um desenho divertido sobre um panda atrapalhado, o filme se tornou um belo exemplo em storytelling, estrutura narrativa e desenvolvimento de personagem. O que poucos sabem é que a história de Po segue passo a passo o modelo da jornada do herói, uma estrutura narrativa extremamente conhecida criada por Joseph Campbell. Para vocês terem uma noção, é uma estrutura usada em Harry Potter, Rei Leão e a maioria esmagadora dos Battle Shonens. Nesse vídeo, vamos analisar como Kung Fu Panda se encaixa em cada etapa da jornada clássica do herói, porque isso foi feito com tanta maestria e como essa estrutura fez com que o filme se tornasse um dos maiores acertos da história da DreamWorks. Primeiramente, vamos começar entendendo o que é essa tal da jornada do herói, que está em tantos filmes famosos por aí. A jornada do herói é um modelo narrativo criado por Joseph Campbell em 1949, no livro O Herói de Mil Faces. Por muito tempo, ele estudou diversas culturas pelo planeta e percebeu que muitas histórias seguiam um certo padrão, de um personagem comum ser chamado para uma aventura, passar por diversos problemas e conseguir superar os desafios trazendo algum tipo de benefício dessa jornada. Ela é dividida em 12 etapas principais, sendo a primeira delas, o mundo comum. Todo herói começa de algum lugar cotidiano, e com Paul não é diferente. Ele vive com o pai, e ajuda na loja de macarrão da família. Sua vida é bem simples, limitada e aparentemente já possui um destino claro. Ele herdará o restaurante e seguirá os passos do pai. Mas logo vemos que os interesses do Po é bem diferente do que ele demonstra para o seu pai. Ele é um sonhador, idolatra os Cinco Furiosos, conhece cada detalhe dos guerreiros e se vê como parte daquele mundo grandioso, mesmo que seja só em sua imaginação. Esse contraste entre a realidade e o desejo interno é uma das características mais fortes do início da jornada do herói. O chamado para algo maior sempre vem de dentro antes de se manifestar no mundo de fora. E Paul representa isso perfeitamente. Ele é atrapalhado, fora dos padrões, inseguro, mas ao mesmo tempo profundamente apaixonado pelo Kung Fu. Essa tensão inicial é o que faz com que o público se importe com ele tão rapidamente. Quem nunca se sentiu perdido e sonhou em ser algo maior? Depois de sermos apresentados ao contexto da história, ao personagem principal e suas ambições, entra a segunda parte da história, o chamado à aventura. Geralmente, a aventura surge de maneira inesperada, e aqui a narrativa não foge disso. O mestre Oogway tem uma visão. Tai Lung, um antigo discípulo poderoso e perigoso, escapará da prisão e voltará para se vingar. Com isso, ele decide que é hora de escolher o novo dragão guerreiro, aquele que terá o poder de proteger o vale. Uma cerimônia é organizada, e Paul faz de tudo para assistir, mesmo sendo constantemente impedido por sua condição física e pela sua baixa autoestima. Após uma sequência de eventos, Paul acaba sendo jogado para dentro da arena, bem no momento em que Oogway aponta um novo guerreiro, e o escolhido é ele, um panda gordo, atrapalhado, que mal consegue subir uma escada. O chamado aventura chegou, e o mais interessante é como o filme trata esse momento com leveza, mas sem reduzir sua importância simbólica. Não foi um acidente, foi destino, e a mensagem está clara. Não importa sua origem ou aparência, o chamado pode vir para qualquer um. Resistência à aventura. A próxima etapa da jornada é o herói recusão da aventura, e Paul a personifica completamente. Ele não acredita em si mesmo, e ninguém acredita nele. Os Cinco Furiosos, que ele tanto admira, o veem como uma piada. O mestre Shifu, responsável por treiná-lo, o rejeita abertamente. Até o próprio Paul começa a pensar que tudo foi um erro. Ele tenta fugir, desiste dos treinos, se sente humilhado. Essa fase é essencial porque mostra a luta interna do herói com seus medos e inseguranças. O mundo externo o rejeita, e o seu próprio mundo interno começa a duvidar. Mas essa resistência é também um teste. O filme retrata essa fase de forma muito sensível, mostrando quanto a rejeição pode ser dolorosa, especialmente quando vem daqueles que admiramos. Ainda assim, Paul permanece, e essa permanência, apesar da vergonha e da insegurança, é o primeiro sinal que vemos de que o personagem possivelmente tem o necessário para conseguir vencer seus desafios internos e externos. O encontro com o mentor. Todo herói precisa de um mentor, e aqui temos dois. O primeiro é Oogway, o mestre espiritual. Ele é sábio, sereno, quase místico. Tenho certeza que essa descrição é facilmente vista em muitos personagens nesse tipo de estereótipo, sendo um dos arquétipos mais adorado pelo público. Voltando, o Oogway enxerga além das aparências e acredita no potencial de Po, quando mais ninguém acredita. Suas falas são profundas, repletas de sabedoria. Ontem é história.
O amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. Essas palavras não são apenas bonitas, elas são transformadoras. O segundo mentor é Shifu, mas ele é um mentor relutante. Ele não quer treinar Po. Ele vê o panda como um erro, uma interrupção no plano. Mas conforme o tempo passa, e especialmente após a morte de Oogway, Shifu começa a mudar. Ele percebe que precisa abandonar seus métodos rígidos e aprender a ensinar de forma diferente. A transformação de Shifu também é parte da jornada. Ele precisa crescer para que o Po cresça. Isso cria uma das relações de mestre com aprendiz mais interessantes do cinema da animação. Essa evolução do Shifu é de se aplaudir. Ele teve dois pontos chaves muito incríveis durante o filme. O primeiro foi com o Po, aceitando que tinha que mudar e evoluir, e principalmente perceber que o erro estava nele e não no Po. O segundo é a relação dele com Tai Lung, com a luta mais simbólica e emotiva do filme, entre ex-discípulo e filho versus ex-mestre e pai. Shifu, nessa luta, admite abertamente o quanto errou na criação de seu filho e aluno mais querido, falando de sua falta de atenção e pedindo perdão ao seu filho. Mas infelizmente, já era tarde demais. A travessia do primeiro limiar. O momento em que o herói cruza o limiar é quando ele deixa o mundo comum para trás e entra no mundo da aventura. Alguns exemplos bem marcantes no mundo das animações na travessia do primeiro limiar é no filme do Aladdin, na parte onde Jafar convence o Aladdin a entrar na caverna mágica e pegar a lâmpada do gênio. É literalmente uma passagem do mundo comum do protagonista para um mundo cheio de magia, criaturas e objetos mágicos e por aí vai. E um exemplo menos óbvio é no filme Procurando Nemo, onde Martin, pai do Nemo, ele sai pelo oceano à procura do filho. No caso de Pooh, isso acontece quando ele decide ficar e treinar, apesar de todos os problemas. E aqui o filme mostra uma genialidade. O treinamento de Pooh só começa a funcionar quando Shifu percebe que ele age de uma forma muito diferente quando é motivado pela comida. Essa revelação muda tudo. Shifu adapta sua forma de ensinar, e Pooh responde com dedicação. Pela primeira vez, ele começa a acreditar que pode de fato aprender Kung Fu. É aqui que a autoconfiança de Pooh começa a aparecer, sendo uma das cenas mais legais de se ver, onde tanto Pooh quanto Shifu começa a se dar muito bem. Isso nos leva à próxima etapa da jornada: provas, aliados e inimigos. O herói enfrenta testes, faz aliados e encontra inimigos. Pooh precisa provar a si mesmo e aos outros que é digno do título de dragão guerreiro. Seus aliados, os Cinco Furiosos, aos poucos começam a enxergar nele algo especial, especialmente Tigresa, que inicialmente é a mais resistente, mas depois passa a respeitá-lo. Shifu se torna um verdadeiro mestre, e a relação entre eles se fortalece. Mas o maior inimigo está se aproximando: Tai Lung, que representa tudo que Pooh não é. Ele é forte, ágil, treinado e carrega uma raiva profunda por ter sido rejeitado como dragão guerreiro. Ele é o herói que deu errado, e sua presença dá ao filme uma urgência dramática. O confronto é inevitável, e Pooh precisa estar pronto. Aproximação da caverna oculta. Pooh finalmente recebe o tão aguardado pergaminho do dragão. Ele deveria conter o segredo do poder supremo, mas ao abrir, ele descobre que está vazio. Não tem nada. Nenhuma fórmula mágica, nenhuma técnica secreta. Apenas seu reflexo. Essa decepção o destrói por dentro. Ele acredita que tudo foi em vão. Shifu também entra em desespero. É o momento mais escuro da jornada, mas é aí que Pooh retorna para sua casa e tem uma conversa com seu pai, que revela o ingrediente secreto da sopa da família. Não existe. O que torna algo especial é acreditar que é especial. Essa revelação se conecta diretamente ao vazio do pergaminho. Pooh entende que o poder não está fora, está dentro dele. Provação. Essa é a hora que o herói terá que enfrentar o grande embate construído ao longo da obra, com a compreensão de que o mais importante está dentro dele. Pooh retorna ao Templo de Jade para enfrentar Tai Lung. É o momento da grande provação. Shifu tenta conter Tai Lung, mas é derrotado. Só resta Pooh, mas agora ele está diferente. Não é mais o panda desajeitado que mal conseguia subir uma escada. Ele encontrou seu centro, e o mais impressionante é como ele luta com seu adversário, com leveza, humor e criatividade. Ele não tenta lutar como os outros. Ele luta como Pooh, como ele mesmo. E é isso que faz o seu Kung Fu ter seu diferencial. Recompensa. A recompensa da jornada do herói nem sempre é um objeto mágico. Às vezes é o próprio herói transformado. No caso de Pooh, ele sai vitorioso, não apenas porque derrotou Tai Lung, mas porque finalmente se aceita. Ele agora entende que não precisa se encaixar em nenhum molde. Ele pode ser guerreiro e ainda assim ser ele mesmo. Essa é a maior conquista. O caminho de volta e ressurreição. Pooh retorna ao Vale da Paz, não mais como ajudante de cozinha, mas como o dragão guerreiro. Ele é celebrado, respeitado, amado, mas o mais importante, ele voltou para o mesmo lugar, sendo uma pessoa completamente diferente.
O caminho de volta simboliza essa integração entre o velho e o novo. A ressurreição é interna. Poe agora vive com propósito e clareza. Ele é o mesmo panda, mas totalmente transformado. O retorno com o Elixir. No final de uma obra, é bem comum o protagonista trazer algum tipo de amuleto, alguma arma, algum objeto místico especial, algo que demonstre uma conquista para o protagonista. Mas isso também pode ser algo mais interno, aprender uma lição, uma mudança, e esse é o caso do Poe. Poe volta ao restaurante de seu pai. Eles compartilham uma sopa, simples, cotidiana, mas agora repleta de significado. Poe não recebeu um poder mágico. O elixir que ele traz é o autoconhecimento, e ele passa isso para todos ao seu redor. Ele é a prova viva de que a verdadeira força vem de dentro, e que não existe segredo, existe verdade. Kung Fu Panda se destaca porque consegue unir uma estrutura clássica da jornada do herói com uma narrativa emocionalmente honesta, visualmente encantadora e filosoficamente profunda. Ele respeita os pilares da construção do herói, mas traz inovação, personalidade e uma mensagem poderosa. É uma história sobre aceitação, superação e identidade. E talvez essa seja a maior lição que Poe nos deixou. Não há ingrediente secreto. O que nos torna especiais é acreditarmos que somos. E isso, por si só, já é uma forma de heroísmo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou do conteúdo, dá um like aí. E se tiver alguma crítica ou algo a compartilhar, deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. E até a próxima.